Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de literatura, onde a gente vai continuar falando sobre os movimentos da vanguarda europeia. Faltaram dois movimentos para a gente poder falar, que são eles, o expressionismo e o futurismo. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente está falando de vanguarda europeia, que é uma corrente de vários movimentos literários que aconteceram especialmente na Europa, logo estenderam-se para outras regiões e chegaram também aqui no Brasil, obviamente. E o expressionismo, qual era o contexto social da época? O expressionismo ele surgiu lá por volta de 1910, na Alemanha, não uma Alemanha qualquer, né? Era uma Alemanha que estava passando por um processo de unificação e que se veria envolvida e derrotada na Primeira Guerra Mundial, que gerou um sentimento coletivo de frustração. Afinal de contas, a Alemanha foi para a guerra certa de que ganharia, né? De que ganharia essa batalha, conquistaria o mundo, quando na verdade a Alemanha foi frustrada por uma perda conduzida pelo governo de Hitler. Bom, os artistas alemães, o que eles buscaram nessa nova Alemanha, lá no ano de 1910, quando começou a surgir o expressionismo? Bom, nesse momento, nessa Alemanha frustrada, nessa Alemanha derrotada, que estava passando por um processo de unificação, que estava passando por um processo de ter que ressignificar, de ter que ressurgir, afinal de contas, a gente tem, né? A gente já tem uma maturidade para poder tentar imaginar como é um país todo se refazer após uma guerra. Então imagina a frustração e esse sentimento que tinha sido propagado tão fortemente de que a Alemanha era a maior potência e ganharia a guerra, quando na verdade os planos deram todos errados e o tiro saiu literalmente pela culatra. Então, os artistas extremamente emotivos e envolvidos com suas emoções, com seus sentimentos, eles buscaram mais do que um movimento estético. O expressionismo não estava preocupado especialmente com a beleza, não necessariamente isso. Foi um momento em que os artistas eles tinham uma atitude crítica em relação aos valores humanos e essa atitude crítica acabava com uma violação que prejudicava, né, a vida de todas as pessoas. E o expressionismo, ele tem assim, como que ele surge, ou o que ele defende? Qual é a bandeira do expressionismo? É um movimento literário que ele tem uma grande preocupação com o sentimento, com a emoção. E ele parece demais, tanto na pronúncia quanto nas características, com o impressionismo. Enquanto o impressionismo tinha aquela preocupação de impressionar, era o movimento da luz, né? Ele preocupava muito com a luz, com as várias possibilidades. Um artista impressionista, por exemplo, ele ficava dia inteiro observando uma paisagem, vendo todas as possibilidades dessa paisagem, observando as cores, as tonalidades que davam com o passar do tempo, para só depois, no final de todas as coisas, compor uma obra. Esse era um artista impressionista. O que um artista expressionista fazia? Ele via uma imagem e ele trabalhava com aquilo que a psicanálise vai chamar, por exemplo, de associação livre. Eu vejo um objeto, por exemplo, e ao invés de ficar analisando cada forma, cada cantinho, cada possibilidade de significação desse objeto, que é o que o impressionismo faz, o que o expressionismo traz? Eu vi um objeto, o que eu sinto quando eu vejo esse objeto? Imediatamente, assim que eu sinto, eu vou pintar, eu vou escrever, eu vou elaborar alguma coisa. A associação livre é isso, é quando você trabalha com aquilo que surge em você naquele momento, com aquele sentimento, com aquela emoção, com aquela fala, com aquela significação. Quando alguém pergunta para você assim, o que isso significa? A primeira resposta que você der sem pensar muito é o que a gente vai chamar de associação livre. E é exatamente o que o expressionismo faz. É uma associação livre. Tanto que os artistas, eles trabalham muito com a subjetividade do mundo. É assim, o que é uma coisa subjetiva? É uma coisa íntima. É uma coisa tem muito a se dizer sobre mim, sobre a minha pessoa. Então, um artista expressionista, cada quadro, cada pincelada, ela era única, ela era singular e ela dizia muito do artista que estava por trás dela, tá bom? E aí, então nós temos como essas características, né? A visão subjetiva do mundo,
uma visão única, particular, singular, uma visão individualista. Eu vejo o mundo dessa forma, logo pinto, acabou, e as pessoas podem pensar o que quiser com base nessa tela, porque elas também têm o direito de sentir e de falar o que sente. É quase que imediato. Vejo uma obra, vejo uma paisagem, sinto uma emoção e tomada por essa emoção, eu retrato essa paisagem. Essa retratação daquilo que eu vejo é uma coisa subjetiva, é a minha visão de mundo. Não me preocupo com todo mundo pensar como eu. É a minha. E eu vou pintar e mostrar e o povo decide o que pensar sobre isso. Outra característica do expressionismo é uma tendência à representação de espaços psicológicos. O expressionismo, ele trabalha muito com essa questão do espaço psicológico, do que toca a alma do outro, sabe? Ainda influenciado pela psicanálise também. Daí a questão da associação livre foi fundada por Freud. Nós temos também a preferência pelo trágico e pelo sombrio, que é a denúncia de uma sociedade que estaria doente, já que o movimento começou lá na Alemanha, a gente está falando do contexto histórico do movimento, o cenário era trágico e sombrio, era um país que tinha acabado de ser derrotado pela guerra. Então, nas telas, vai ter essa preferência pela retratação do trágico, do sombrio, daquilo que provoca dor. Nós temos também uma deformação de imagens com reflexo da expressão dos sentimentos e das emoções do autor. Então, a gente pega uma imagem do expressionismo, por exemplo, e ali, na mesma hora que a gente consegue ver o rosto perfeito, esse rosto, ele se deforma. Se a gente faz um segundo olhar, um terceiro olhar para aquela tela, a gente percebe uma deformação, e essa deformação, ela representa as nuances dos sentimentos que nós, seres humanos, somos capazes de sentir. Alegria, tristeza, dor, alívio, tudo ao mesmo tempo. Então, as imagens, elas têm essa sensação de deformidade, é como se elas ficassem movimentando, assim, sabe? À medida que você vai observando, você vai vendo a imagem se movimentando, se mexendo. Nós temos também o uso de traços espessos, bem marcados. As pinceladas são bem fortes no expressionismo. Você consegue, parece que o pintor, ele tá com tanta veemência, ele tá com tanta força naquilo que ele sente, que ele pincela com bem acentuadas as pinceladas, e isso fica evidente nas telas. É perceptível essas pinceladas bem atenuadas, bem fortes. Nós temos também uma preocupação com sensações de luz e de cor. Então, a gente vai ter ali uma coisa que mistura muito luzes e cores no expressionismo. E nós temos também a crítica aos aspectos negativos de modernização. E como que essa crítica se consolida no expressionismo? Bom, o expressionismo, ele vai pintar coisas como, por exemplo, ele vai criticar a modernização fazendo o quê? Denunciando a alienação, a massificação, a solidão, a depressão, né? Vai falar de uma evolução externa que muito prejudica o sujeito interno. Então, essa crítica, essa denúncia social, ela vai aparecer ali nas telas do expressionismo. Nós temos também os principais autores do expressionismo, né? Nós temos ali o Paul Gauguin, que é um pintor francês, que também é considerado por muitos como um artista do pós-impressionismo. É como se ele tivesse passado do impressionismo e adentrado-se ao expressionismo. Nós temos também o holandês Van Gogh, né? Muito conhecido, que ele buscou recriar a beleza dos seres humanos e da natureza, fundamentalmente por meio da cor. Van Gogh, ele traduzia as emoções dele pelas cores puras, destituídas de matrizes, assim. Ele gostava da pureza das cores e ele tentava, no meio das suas obras, ele não sei se eu posso dizer se ele conseguiu, né? Mas ele trabalhava muito essa questão de recriar uma beleza assim fora dos padrões também, né? Da natureza, do ser humano, já que a gente está falando de um contexto histórico em que assim o mundo inteiro estava sofrendo, né? Com a questão da guerra, tinha as consequências pós-guerra ali, então era necessário alguém parar para pensar numa ressignificação
recriar o ser humano de uma outra perspectiva, recriar a natureza. Afinal de contas, quantas vidas não foram sanadas nessa guerra? Quantos cenários de destruição não existiam, não é mesmo? Então, Van Gogh, ele trabalha com essa ressignificação, essa recriação do ser humano e da natureza. Nós temos também o Edvard Munch, que é um pintor norueguês, e ele é notado pela temática voltada para o sentimento e para as tragédias humanas. O quadro mais famoso dele é O Grito, que retrata exatamente isso, um sofrimento, uma angústia incessante, um pedido, um apelo, um pedido de socorro, assim. E aí nós vamos falar do expressionismo no Brasil. Bom, o expressionismo no Brasil, ele chegou lá por volta de 1903 e 1962, o período de vida do Cândido Portinari, um grandioso pintor, né? E ele trabalhava muito com a temática do êxodo do nordestino, que era prejudicado pela seca, e também trabalhava muito com a questão da vida dos marginalizados. Marginalizados não no sentido da palavra criminal, não, mas de viver uma vida marginalizada, uma vida pobre, medíocre, uma vida sem muitos direitos, né? Uma vida de lástima, de sofrimento. E da sociedade da época. Ele chegou a pintar quase 5.000 obras, e entre elas o painel que leva o nome de Guerra e Paz ficou situado na sede da ONU em Nova York, e o mural da Biblioteca do Congresso em Washington. Trabalhos assim que fizeram que o nome dele, né, ganhasse espaço internacional e fosse convidado para participar de exposições ao longo do mundo inteiro. Também merece muito destaque a gloriosa Anita Malfatti, que teve aulas com um professor na Alemanha, um professor alemão, expressionista, e ela se permitiu ser influenciada por esse movimento, por essa vanguarda, e trouxe essa inspiração para o Brasil. E como ela vai fazer essa apresentação desse curso que ela fez fora, né? Anita Malfatti, ela vai apresentar suas obras numa excursão, ai, gente, esqueci a palavra, numa exposição particular. Logo depois ela vai agregar-se ao grupo que vai compor o movimento, o evento da Semana da Arte Moderna. Quando Anita Malfatti chega no Brasil com essas características expressionistas, com um novo olhar, com um sentimento exposto por ser mulher e por trabalhar com uma temática, uma forma tão inovadora, obviamente que ela foi criticada. Por quem? Especialmente por Monteiro Lobato, o qual tem um nome tem uma representação muito significativa na carreira de Anita Malfatti, e ele influencia muito, né, negativamente. Logo depois ele vem e adentra-se ao movimento e começa a fazer parte daquilo que a gente vai chamar de modernismo futuramente. Temos outros artistas brasileiros, 2 nomes, temos o Lazar Segal e o Oswald Goeldi. Não temos muitas especificações sobre eles, né? Artistas menores, que a gente vai dizer assim, mas também que ganharam espaço nesse período de vanguarda europeia e conseguiram, assim, expor seus trabalhos. O expressionismo, ele não concentrou-se apenas na pintura. Ele teve também representantes do texto em prosa, na literatura escrita. Quem são esses representantes? Nós temos o autor irlandês James Joyce, nós temos o inglês T.S. Eliot e o tcheco Franz Kafka. E o austríaco Georg Trakl. Isso são os nomes estrangeiros. No Brasil, nós também tivemos influenciados, né? Pessoas influenciadas pelo expressionismo que trouxeram essas características para a nossa literatura. Sendo eles o Mário de Andrade, que no romance Amar, verbo intransitivo, um texto muito bom, um livro muito interessante, eu sugiro a leitura. E também nós temos muitos outros que se identificaram na obra do dramaturgo Nelson Rodrigues, também um artista brasileiro, tá bom? E o expressionismo, ele acaba ali.
É isso. É expor o que sente imediatamente, quase que instantâneo, sem muitas elaborações. Ao contrário do que o impressionismo faz. O impressionismo, ele elabora, ele cria várias possibilidades. O expressionismo não, eu enxergo, sinto, pinto ou escrevo imediatamente. É um sentir tão forte que ele não espera, ele produz, tá bom? Esse é o expressionismo no Brasil, na literatura na vanguarda europeia. Agora nós vamos falar do primeiro movimento da vanguarda europeia e, curiosamente, ele vem apresentado na nossa apostila por último. É o futurismo. O futurismo, eu gosto de chamar, brinco, né? De falar que ele é o radical do radical dos radicais dos movimentos da vanguarda europeia. Por quê? Caiu. Qual era a grande questão do futurismo, o grande lance do futurismo? Ele trabalhava assim, cara, chega do clássico, chega disso que é novo, vamos fazer tudo diferente. Só que não era um diferente do tipo assim, vamos pegar o avanço da tecnologia e apresentar isso na nossa arte. Vamos pegar o que está acontecendo de novo no mundo e pintar ou escrever sobre isso. Não, o futurismo, ele era muito louco. Ele queria acabar com tudo e qualquer coisa que fosse do passado, que fosse clássico. Como que tira, como que arranca uma flor, assim, com raiz e tudo e joga fora. E aí, do nada, quer que brote alguma coisa naquela terra. Não vai brotar, não tem raiz. O futurismo, ele era tão radical, mas tão radical, que chega um momento, aqui no Brasil especialmente, que considerar alguém como futurista ou referir-se a alguém e falar assim, fulano de tal é futurista, era um xingamento, era uma ofensa. Era melhor xingar a mãe do indivíduo do que chamar ele de futurista. Por quê? Por causa dessa radicalidade, por causa desse contexto, desse comportamento tão hostil e agressivo, né? O futurismo, ele foi introduzido pelo poeta italiano Filippo Marinetti em 1909 e ele criou um movimento que chamava o Manifesto Futurista. E aí, nesse movimento, o que destacava? Quais eram as características que destacavam do futurismo? Destacava a rejeição ao passado, o questionamento do moralismo, a estética como fundamento do desenvolvimento industrial e tecnológico, utilização na poesia de frases fragmentadas para passar a ideia de velocidade de palavras em liberdade. Nós temos também apologia à violência, manifestada na guerra como meio de higienização do mundo. Então, assim, o futurismo, ele apoiava a violência. Apoiava a violência em que sentido? Do tipo assim, se não for por bem, vai por mal porque a gente quer que muda. Entenderam? E aí, trabalhava questões da guerra, por exemplo, como se fosse uma higienização. A guerra foi importante para poder limpar o mundo, para agora a gente criar uma construção, fazer uma construção melhor. Sem comentários, né? E aí, tem as influências cubistas com os elementos geométricos e abstratos, né? Tem as imagens superpostas, que são aquelas imagens que são colocadas assim em oposição também. Nós temos as cores vivas e contrastantes. Então, o futurismo, ele queria causar de qualquer forma. Então, se ele não causasse pela imagem, ele ia causar pela cor. Cores vibrantes, bem marcadas, cores bem intensas, assim. E é isso. O grande lance do futurismo e o que fez com que ele não fosse muito bem aceito no Brasil, por exemplo, ele teve assim uma rejeição bem forte. Era essa velocidade com a qual o movimento queria atingir a sociedade. Velocidade e agressividade. Era tipo assim, vamos apagar a história e construir um novo a partir de agora. Então, nada que remetesse ao passado podia fazer parte desse novo. E como que apaga uma sociedade, como que apaga a vida de um sujeito e coloca ele de novo em funcionamento como se nunca existisse um passado, um ontem? Não tem como. Nós somos influenciados por tudo que nós passamos até hoje. Nós, seres humanos, nós somos formados por todas as nossas vivências, por todas as nossas experiências de vida. Como apagar tudo isso
e a partir de agora construiu uma nova liga com 31 anos sem nenhuma influência daquilo que ela viu na vida inteira dela. De jeito. Então o futurismo ele foi não tão bem aceito assim devido à sua radicalidade. Os principais artistas futuristas temos o Luigi Russolo, Umberto Boccioni e Carlo Carrà. Na poesia a gente teve o destaque, né, o nome em destaque é o Filippo Marinetti. E na Rússia nós temos a influência maior ainda, que era o da Revolução Russa de 1917 e do socialismo. Então esses dois contextos, essas duas situações, elas contribuíram para radicalizar um pouco mais a ideia já que o futurismo pregava. E o nome de destaque mais expressivo é o poeta Vladimir Mayakovsky, na Rússia. No Brasil, nós vamos ter dois representantes ali do modernismo, que a gente vai falar ainda, que é a Anita Malfatti. Ela também traz alguns traços do futurismo para sua obra, e aí ela tem essa influência, mas ela corta logo, porque né, já é rejeitada por trabalhar o expressionismo. Quando ela mostra as tendências futuristas, aí que o povo ataca mesmo, ainda mais que ela era uma mulher lutando por destaque na arte no Brasil, um país totalmente atrasado. E nós temos o Oswald de Andrade. Oswald de Andrade na poesia e na prosa. Oswald de Andrade, ele era muito interessante porque ele era conhecido por ser muito espontâneo. Ele falava o que pensava, o que sentia, ele não tinha pudor, tanto que ele chegou até a ser preso. E o melhor amigo dele era Mário de Andrade. Eles eram muito próximos. Era assim, Oswald de Andrade agia por impulso, Mário de Andrade corrigia as merdas que Oswald fazia. Então era um laço de amizade muito forte dos dois ali. Aí chega um momento em que Oswald de Andrade vai escrever uma nota, não é uma crônica, mas ele vai escrever alguma coisa a respeito do Mário de Andrade, que era o grande amigo dele. E aí ele refere-se a Mário de Andrade como sendo o futurista. Mário de Andrade fica enfurecido porque ser chamado de futurista era um grande xingamento na época, né? E aí a amizade rompe. Acabou, não tem mais amigos, porque me ofendeu. Não sou futurista, que coisa louca. Futurista é coisa de gente doida. Então é isso, o futurismo ele tem essa coisa bem pesadinha assim da radicalidade, de apagar todo o passado. Se não apagar com amor, apaga com dor, porque a violência é permitida. Então assim, ele é bem pauleira. Bom, das vanguardas europeias que estavam faltando, a gente já falou o expressionismo e o futurismo. Sugiro que vocês façam a leitura do capítulo 15, né? Tudo que eu disse está nesse capítulo, obviamente. E, por fim, façam os exercícios das páginas 560 a 564. É a última atividade da nossa apostila de número 3, tá bom? No mais é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, sabe onde e como me encontrar. Beijo, beijo. Amo vocês e tchau, tchau. Se cuidem.